E se eu lhe dissesse que aquela palavra que você carrega com orgulho como símbolo de sua linhagem, na Roma antiga tinha um significado completamente diferente? Imagine só, o que hoje consideramos motivo de prestígio, originalmente não passava de uma marca que identificava um grupo de escravos pertencentes ao mesmo senhor. A raiz dessa história está no termo latino família, que vem de famulus, ou seja, servo ou escravo. Para os romanos, a família não era um título de nobreza, mas uma unidade econômica e social, um conjunto de pessoas sob o domínio de um patriarca, incluindo filhos, servos e escravos. Como, então, um termo com essa origem servil cruzou fronteiras, chegou à Rússia e se transformou em um nome hereditário, símbolo de pertencimento a um clã ancestral? A pergunta fica ainda mais intrigante quando aplicamos essa lógica aos que estavam no topo do poder. Se a ideia de família nasceu ligada à submissão, como explicar que imperadores e czares, os verdadeiros detentores do poder, simplesmente não tinham sobrenomes? Não é mera brincadeira com palavras. Em latim, famulus significa servo, e foi desse termo que surgiu família. Para um romano, essa palavra descrevia tudo que estava sob seu controle absoluto, sua propriedade humana. Mas como um conceito tão ligado à posse se tornou, séculos depois, sinônimo de nome de família na Rússia? Tudo indica que a mudança ocorreu no século XV, quando a nobreza russa, ávida por imitar os costumes europeus, especialmente os franceses, adotou o termo. Na Europa, família já havia se transformado em famille ou famille, perdendo seu sentido original e passando a designar simplesmente um grupo familiar. Junto com a moda por brasões e títulos aristocráticos, chegou também o conceito de nome hereditário, batizado à maneira europeia. Curioso notar que o russo já tinha uma palavra muito mais profunda para isso. Dela derivam termos como pátria, povo e parente. Já não tem nenhuma ligação com essa tradição eslava, o que só reforça seu caráter estrangeiro. Ou seja, nossa elite, na ânsia de se igualar à aristocracia europeia, preferiu importar um termo alheio para definir sua própria identidade. Em vez da pergunta ancestral de que tribo e clã você descende, nos salões passou-se a ouvir: ele pertence a uma antiga família nobre. Houve uma substituição de valores, e um vocábulo com raiz servil virou distintivo de elite. Mas se foi uma inovação para a nobreza, o que dizer daqueles que estavam acima dela? É lógico supor que czares, cuja autoridade era considerada divina, não precisavam comprovar sua linhagem com um termo importado. Sua identidade era definida de outra forma. E é aqui que a investigação fica realmente fascinante. Se seguirmos essa lógica, os soberanos supremos, czares e imperadores, simplesmente não deveriam ter no sentido que conhecemos. Afinal, eles eram a fonte do poder, não uma mera extensão de alguém. Vamos testar essa hipótese com as dinastias mais famosas que governaram a Rússia. Tomemos os Rurikovich. Costumamos chamá-los de família, mas será que é isso mesmo? Rurikovich não é um sobrenome, e sim um patronímico, uma indicação de descendência direta do lendário Rurik. É uma marca de linhagem, não um nome que se escolhe ou se muda. E os Romanov, que os sucederam? Estamos tão acostumados com esse nome que nem questionamos sua origem. Romanov vem de algum romã, mas quem foi esse homem para emprestar seu nome a uma dinastia que governou por 3 séculos? E, mais importante, eles próprios se chamavam Romanov em vida, ou esse sobrenome surgiu muito depois, junto com o próprio conceito de... Parece que por trás desses nomes tão familiares esconde-se algo muito mais complexo do que simples identificações de clã. De fato, se observarmos como os governantes russos eram nomeados antes da adoção generalizada das... veremos um sistema claro e lógico, sem nenhuma relação com o que entendemos hoje. Eles eram identificados por 2 critérios principais: origem ou território. Rurikovich não era um sobrenome, mas um sinal de pertencimento a uma imensa árvore genealógica, enraizada no mítico Rurik. Ser um Rurikovich significava ter o direito legítimo ao poder, herdado dos ancestrais. Outro exemplo marcante é o czar Vasily Shuisky. Seu nome não deixava dúvidas, vinha de Chuia, cidade que era o centro de suas terras. Ele era o príncipe de Chuia, governante daquele domínio. Seu título estava indissociavelmente ligado ao território que controlava. Esse costume não era exclusivo da Rússia. Olhemos para a Europa, a mesma lógica se repete. A dinastia dos Habsburgo, uma das mais poderosas da história, tirou seu nome do castelo ancestral Habsburg, Castelo do Falcão. Os reis franceses da dinastia Capeto herdaram o nome de Hugo Capeto, seu fundador.
não eram como as conhecemos hoje, mas marcas dinásticas, símbolos de pertencimento a uma casa governante, sempre ligados a um lugar ou a um grande ancestral. Era uma linguagem universal do poder, compreendida em toda a Europa. Nesse contexto, o nome Goduno surge como uma anomalia absoluta. Não vem de um castelo, nem de uma cidade. Não remete a um ilustre antepassado. De onde, então, ele surgiu? Aqui se desenha um padrão claro: seu nome deriva ou de um grande ancestral, ou das terras que você governa. Simples, direto, lógico. Mas é justamente nesse sistema coerente que o sobrenome de Boris Goduno se destaca como uma pedrinha no sapato. Se Chuisky vem de um lugar e Rurikovich de um nome, qual a origem de Goduno? A versão oficial, endossada por historiadores, nos pede para acreditar que vem de um termo turco com um significado, para dizer o mínimo, constrangedor, ligado a partes menos nobres do corpo. E isso apesar de existir uma explicação muito mais óbvia, simples e lógica, diretamente conectada ao papel central que Boris Goduno desempenhou no Estado. Por que, então, os estudiosos insistem nessa interpretação duvidosa e até ofensiva, ignorando uma teoria que explicaria tudo de forma tão natural? Aqui nasce a grande questão: que verdade eles estão tentando ocultar por trás desse véu etimológico tão suspeito? Para desvendar esse mistério, precisamos mergulhar fundo na figura e na época de Boris Goduno. E é aí que nos deparamos com duas versões radicalmente opostas sobre a origem de seu nome. A primeira, defendida pela história oficial, soa no mínimo forçada. Vamos examiná-la de perto. Segundo os historiadores, Goduno derivaria do termo turco got, que se refere a, bem, digamos, a parte traseira do corpo. Para tentar dar um ar de respeitabilidade a essa origem pouco real, inventou-se até uma lenda: entre os povos turcos, era comum dar às crianças nomes feios ou depreciativos para afastar maus espíritos, especialmente se nascessem em anos perigosos, como o ano do porco. Daí, supostamente, teria vindo o nome. Como um território obscuro, cheio de governantes semi-analfabetos, rodeados de lendas duvidosas e documentos suspeitos? Quem se beneficiaria ao apagar os traços de uma civilização que, por todas as evidências indiretas, era muito mais avançada, organizada e documentada do que nos fazem crer? A resposta, quando olhamos com atenção para os fatos, é tão óbvia quanto perturbadora. Foi exatamente no reinado de Pedro, o Grande, aquele que, por acaso, inaugurou uma nova era na Rússia, que se iniciou a sistemática reescrita do passado. Não por coincidência, foi sob seu governo que surgiram as primeiras provas da existência de dinastias como a dos Goduno, os Romanov e até mesmo dos Rurikidas em sua forma atual. Documentos foram encontrados, crônicas foram reinterpretadas, e tudo que contradizia a narrativa oficial foi convenientemente perdido ou declarado falsificação. Mas por quê? Porque Pedro precisava de um passado manipulável. Um passado que justificasse seu reinado como um renascimento após séculos de atraso e a barbárie. Um passado que legitimasse suas reformas radicais não como uma ruptura com a tradição, mas como um retorno a uma grandeza perdida. E, acima de tudo, um passado que apagasse qualquer vestígio de que a Rússia pré-petrina já havia sido uma potência sofisticada, com sua própria diplomacia, sua própria ciência e sua própria identidade, tudo isso para que a nova elite, europeizada e ocidentalizada, pudesse se apresentar como os verdadeiros salvadores da nação. Eis o cerne da questão: a história não foi apenas distorcida, foi fabricada. Os Goduno não eram uma dinasta de origem turca com um nome grotesco, e eram, muito provavelmente, uma linha de regentes e administradores cujo título, Gadun, tutor, refletia sua função real no Estado. Os Romanov não eram herdeiros legítimos de um trono ininterrupto, eram uma família entre muitas que, graças a manobras políticas e à destruição seletiva de arquivos, emergiu como a escolhida no caos do tempo das dificuldades. E Ivan, o Terrível, um governante cujo reinado foi transformado em um conto de horrores para justificar a necessidade de um czar modernizador como Pedro. Mas aqui está o detalhe mais revelador: se a Rússia pré-petrina fosse realmente tão primitiva, por que seria necessário apagá-la com tanto empenho? Por que queimar livros, reescrever crônicas e inventar genealogias se não houvesse nada para esconder? A verdade é que havia sim, e era uma verdade inconveniente. Uma verdade que mostrava uma civilização com sua própria escrita, muito mais complexa do que o alfabeto cirílico simplificado que nos ensinam, com suas próprias instituições,
como assembleias populares que Pedro aboliu como anárquicas, e com uma rede de cidades e fortalezas que, segundo relatos estrangeiros da época, rivalizavam com as europeias em organização e riqueza. E então chegamos à pergunta final, a que poucos ousam fazer: o que mais foi apagado? Se documentos oficiais, assinaturas, retratos e mapas desapareceram, o que dizer dos tratados científicos, dos registros comerciais, das constituições locais? O que dizer da memória de um povo que, segundo todas as pistas, já havia inventado sua própria versão de democracia, sua própria ciência e sua própria forma de governo muito antes de Pedro decidir que a Rússia deveria se espelhar na Europa? A história que nos contam é uma farsa cuidadosamente orquestrada. Não se trata de erros ou omissões, mas de uma operação de engenharia cultural em escala monumental. E o mais irônico: aqueles que hoje repetem essa versão oficial como dogma são os mesmos que se orgulham de questionar narrativas, desde que não seja esta narrativa. Porque admitir que a Rússia pré-petrina foi deliberadamente apagada significaria admitir que tudo o que sabemos sobre nosso passado pode ser uma mentira. E isso, meus amigos, é um preço que muito poucos estão dispostos a pagar. Por que, então, nossos antepassados receberam como herança um passado sem rosto, mudo e quase sem documentos? A resposta se revela tão óbvia quanto perturbadora assim que nos permitimos fazer essa pergunta. Porque convenhamos, quem mais se beneficiaria desse vazio histórico senão aqueles que emergiram do caos do tempo das dúvidas como os novos senhores do destino russo? Aqueles que precisavam, do zero, forjar uma legitimidade que não possuíam por direito divino ou linhagem inquestionável, mas por uma eleição frágil, disputada e cheia de sombras. Eis que chegamos ao cerne da questão: a dinastia Romanov. Não por acaso, foram eles os vencedores de um jogo de poder sangrento e instável, os maiores interessados em manter esse silêncio estratégico. Afinal, como justificar um trono conquistado não pela espada de um ancestral glorioso, mas por um veredicto político em um Zenski Sobor dividido? A solução: reescrever a história. Não qualquer história, mas uma narrativa tão grandiosa que transformasse uma família recém-chegada ao poder em herdeira de um legado milenar. E aqui reside a chave do enigma: a introdução maciça de sobrenomes entre a elite russa não foi um processo orgânico, mas uma engenharia política de precisão. Os Romanov precisavam de uma nobreza leal, e nada cimenta a lealdade como o privilégio de uma linhagem inventada. Imagine o poder de presentear seus generais, boiados e aliados com um passado nobre, traçado em pergaminhos oficiais, conectando os heróis lendários ou a clãs extintos. De repente, um Shuvalov, um Tolstói, um Dolgoruk ou um Sheremetev não eram mais meros servidores do czar, eram descendentes de uma estirpe antiga, quase sagrada. O sobrenome deixava de ser um mero identificador para se tornar um passaporte de poder. Mas como transformar ficção em verdade incontestável? Era preciso um instrumento oficial. E ele foi criado: a Barkatnaya Kniga, o livro de veludo. Não um simples registro, mas a Bíblia da nobreza, onde cada linha era escrita com a tinta da legitimidade imperial. Quem figurava em suas páginas não apenas ganhava status, recebia o selo de aprovação dos Romanov, o direito às terras, aos títulos, à própria existência política. Era a materialização de um dogma: nós sempre estivemos aqui. Nós sempre governamos. E no entanto, aqui está o detalhe que deveria nos fazer arrepiar: enquanto fabricavam genealogias para sua corte, os Romanov deixaram uma pergunta crucial sem resposta: de onde veio o próprio nome Romanov? Nas dinastias europeias, os sobrenomes vinham de castelos ancestrais, como os Habsburg, ou de figuras míticas, como os Valois. Mas quem foi esse Roman, tão extraordinário a ponto de batizar uma dinastia que dominaria um império por 3 séculos? As crônicas oficiais mencionam o obscuro boiardo do século XIV, mas será que sua figura, se existiu, tinha o peso necessário para justificar seminome? A menos que Roman não fosse um nome, mas um símbolo. Uma declaração de intenções tão audaciosa que só uma dinastia com ambições imperiais ousaria adotá-la. Porque se os Rurikidas se vinculavam a Rurik, o fundador lendário da Rússia, os Romanov precisavam de algo ainda mais grandioso. E o que poderia ser maior do que Roma? Aqui, a peça final do quebra-cabeça encaixa com um estalo sinistro. A ideia de Moscou como a terceira Roma não era apenas um slogan teológico, era o fundamento ideológico do novo império. Após a queda de Roma e Constantinopla, caberia a Moscou ser a última guardiã da verdadeira fé, a herdeira legítima do legado imperial.
Ao se autodenominarem Romanov, os novos czares não estavam apenas reclamando o trono russo. Estavam declarando: nós somos os herdeiros de César. Nós somos os novos imperadores. Que caminho extraordinário percorreu a palavra família, de um termo latino que designava os escravos de um mesmo senhor, família igual propriedade de um familiaris, passando pelos salões europeus como insígnia de distinção, até se tornar a marca registrada de uma elite fabricada e, finalmente, o nome de uma dinastia que ousou se apropriar do próprio nome de um império. Não é à toa que, no turbulento século XV, outras figuras surgiram com nomes igualmente carregados de significado: os Otrepieu, os Arrejeitados, os Bolotnico, os Andupântano. Suas histórias, cheias de mistérios e revoltas, são tão reveladoras quanto a dos Romanov sobre como se constrói ou se falsifica uma história. E a essa altura, uma pergunta se impõe: se até os nomes podem ser armas de poder, o que mais em nosso passado foi cuidadosamente escolhido e não simplesmente herdado?